Oi, pessoal, eu sou Paulo Parente Marques Mendes, sócio fundador do Diblase Parente Associados, e este é mais um episódio do DBPA Cast, nosso podcast oficial. Estamos em época de Copa do Mundo e quando o esporte toma conta das conversas, das redes sociais e do esporte. E é justamente por isso que hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, a relação entre os mega eventos esportivos e a propriedade intelectual. Quando pensamos numa Copa do Mundo, e esse é o momento, é natural imaginar os jogos, os atletas, as torcidas e toda a emoção que envolve esse tipo de torneio. Mas existe também uma enorme estrutura de ativos intangíveis por trás desse espetáculo. Marcas, direitos de transmissão, licenciamentos, patrocínios, designs de produtos e diversas outras formas de propriedade intelectual movimentam bilhões de dólares em cada edição. E é exatamente sobre esses desafios que vamos falar hoje. Muita gente enxerga a Copa apenas como um evento esportivo, mas ela também é uma das maiores plataformas comerciais do mundo. Para termos uma ideia da magnitude desse ecossistema, cerca de 5 bilhões de pessoas se envolveram com o último evento global. Esse engajamento massivo gera um retorno financeiro impressionante. 97% da receita da FIFA deriva diretamente da negociação e exploração de direitos comerciais. Organizadores, patrocinadores, emissores e licenciados investem valores extremamente elevados para associar suas marcas ao evento. Se analisarmos os dados oficiais de receita da FIFA após o ciclo da Copa do Mundo do Catar, a distribuição dos ganhos deixa muito clara essa dependência absoluta dos ativos intangíveis. Para vocês terem uma ideia, 51% são direitos de TV e transmissão, 25% são direitos de marketing, 16% hospitalidade e venda de ingressos, 5% licenciamento, um aumento expressivo de 28% nas vendas desse segmento no ciclo de 2019 e 2022, em comparação com o ciclo anterior de 2015 e 2018. 2% são outras receitas e 1% outras fontes de renda. Esses investimentos volumosos só fazem sentido porque existem mecanismos jurídicos robustos e internacionalmente integrados, capazes de proteger esses ativos envolvidos. Os nomes das competições, os logotipos, os mascotes, os troféus e até as diretrizes visuais são blindados por direitos de propriedade intelectual. Isso significa que o uso dessas criações não pode ser feito livremente por terceiros, principalmente se houver finalidade comercial. E é justamente aí que começam os grandes embates normativos. Para que essa engrenagem de bilhões de dólares funcione sem fricções, o cenário jurídico divide-se em um verdadeiro ecossistema de direitos complementares e interdependentes. A FIFA detém os direitos comerciais globais exclusivos relativos à organização, marcas institucionais e promoção de toda a Copa do Mundo FIFA 2026. Federações nacionais de futebol são responsáveis pela exploração comercial, marcas oficiais e licenciamento das seleções nacionais e uniformes históricos. Os atletas gerenciam seus direitos individuais de imagem em contratos de patrocínio pessoal de chuteiras, vestuário e campanhas paralelas. Os clubes resguardam os contratos de trabalho esportivo, direitos corporativos e prerrogativas de imagem associados aos clubes propriamente ditos. Na prática, a aplicação desse complexo arcabouço normativo exige uma combinação multifacetada de ferramentas jurídicas e garantias institucionais. Temos aí o direito marcário, que é a proteção robusta por meio de marcas registradas nos Institutos Nacionais de Propriedade Industrial. A proteção por direito autoral, que é a proteção das obras, materiais de design, identidades visuais e produções criativas do torneio como um todo. Acordos com países sedes, tratados e compromissos governamentais rígidos assinados para resguardar a propriedade intelectual do organizador, somados aos acordos vinculativos entre a entidade organizadora e a cidade sede. Temos também os regulamentos de mídia e marketing da FIFA, normativas severas criadas para padronizar o ecossistema publicitário global. Temos também outras ferramentas jurídicas fundamentais, como os contratos de locação e controle patrimonial dos estádios, termos e condições para a compra de os ingressos, diretrizes de propriedade intelectual da FIFA e os regulamentos para os eventos de exibição pública. Eles, na sigla em inglês, Public Viewing.
Então, temos um desafio muito grande também, que é importante, um dos temas mais complexos e fascinantes desse contexto, que é o chamado ambush marketing, ou marketing de emboscada. Em termos simples, ele ocorre quando uma empresa tenta se associar a um mega evento esportivo sem ser uma patrocinadora oficial, pegando uma carona na visibilidade alheia. Imagine uma grande marca que cria campanhas publicitárias de oportunidade utilizando elementos visuais sugeridos, hashtags de engajamento ou frases descritivas que induzem o consumidor a acreditar que ela possui um vínculo formal com a Copa do Mundo, quando na verdade não tem. O objetivo é óbvio: extrair o valor da exposição global sem arcar com as taxas de patrocínio, que são multimilionárias, exigidas para pertencer e ter essa cota oficial. Essa prática drena diretamente o valor da exclusividade comercial adquirida pelos patrocinadores legítimos. Por isso, as equipes de proteção das marcas monitoram de forma incessante essas infrações e adotam notificações enérgicas para conter desvios de conduta amparadas por legislações nacionais, no caso no Brasil, até uma legislação bastante dura, né, nesse sentido, que são específicas voltadas exclusivamente à integridade dos grandes eventos esportivos. A falsificação, né, a contrafação e o enforcement são também muito importantes nesse contexto. Então, paralelamente às emboscadas de marcas consolidadas, o mercado enfrenta a pirataria física tradicional e a contrafação em larga escala. Durante os torneios, a oferta de produtos falsificados dispara, como camisetas idênticas das seleções, bonés, bolas e acessórios que são largamente produzidos de forma completamente ilegais. Então, são chamados mercados informais digitais e também os físicos. Além de lesar as receitas de licenciamento, os investimentos dos parceiros oficiais, a contrafação, a pirataria, acarreta sérios riscos ao consumidor, que adquire produtos sem testes de controle sanitário, de segurança e muitas vezes alimentando redes de financiamento ilícito. O combate a essas práticas exige operações aduaneiras e repressivas robustas. No entanto, a verificação da realidade prática nos ensina lições valiosas sobre o que realmente traz resultados e quais os grandes entraves operacionais. Então, o que funciona na prática? Proteção estruturada com uma certa antecedência, né? Proceder com os depósitos, pedidos de registro das marcas do evento, preventivamente em todos os territórios comerciais importantes, antes mesmo do início do ciclo público de divulgação. As relações com plataformas, estabelecer canais dedicados e diretos de notificação junto aos times de segurança e integridade de plataformas digitais, como Meta, TikTok, YouTube, para derrubada ágil dos anúncios, mapeamento de concorrentes, identificar previamente os principais concorrentes comerciais de cada patrocinador e antecipar seus possíveis ganhos de campanha, e também protocolos de resposta rápida, elaborar previamente os modelos de notificações extrajudiciais e fluxos rápidos de tomada de decisão para uma resposta imediata. Então, são muitos desafios do enforcement quando existe essa questão da contrafação, da pirataria. Como, por exemplo, litigar de forma tardia, né? Iniciar disputas judiciais complexas após o encerramento do evento, quando a campanha agressiva já gerou prejuízo e desvio de clientela. A falta de sensibilidade na opinião pública, como reagir de forma desproporcional a postagens orgânicas de torcedores legítimos, gerando uma crise de imagem institucional e perdendo a batalha de percepção pública nas redes sociais. O poder econômico dos infratores, né? O marketing de emboscada mais nocivo, geralmente provém de corporações grandes, gigantescas, estruturadas, com amplos recursos financeiros e jurídicos, prontos para sustentar litígios prolongados. Não que pequenas e médias empresas, até mesmo pessoas físicas, né, deixem de fazer o ambush marketing, a gente sabe que isso daí acontece, mas é muito importante estar ligado nesses desafios reais de enforcement nesse sentido. É importante também que todos os titulares, né, e aqueles que são patrocinadores oficiais de eventos, mega eventos, tomem proteção na parte de slogan, proteção a expressões de propaganda que são permitidos pela legislação de propriedade industrial, é permitida a proteção, e também observar bastante as campanhas publicitárias, né, dos seus concorrentes, que podem ser levadas, inclusive,
ao CONAR, né, junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? Pode ser iniciado ali todo um procedimento junto ao CONAR que pode levar a suspensão da campanha por essa via. É muito importante também que as pessoas e as empresas estejam sempre atentas aos procedimentos junto ao CONAR. Isso é fundamental. Também temos aqui todo o lado de observância, né, de monitoramento, nesse aspecto de monitoramento dessas campanhas. Você tem que estar muito atento a isso. Então, para finalizar, quando assistimos uma Copa do Mundo, estamos presenciando muito mais do que táticas de futebol e a busca pela taça. Nós vemos um dos maiores e mais complexos ecossistemas de ativos intangíveis do planeta sendo gerido de forma estratégica e protegida. E com essa reflexão jurídica, nós chegamos ao final de mais um episódio do DBPA Cast e espero que esse panorama detalhado sobre os bastidores contratuais, proteção de marcas, slogans e as realidades do enforcement prático tenha trazido insights valiosos para vocês. Eu sou Paulo Parente, sócio fundador de Blasi Parente Associados, e muito obrigado pela atenção de todos, pela excelente companhia, e até o nosso próximo episódio, esperando que nossa seleção brasileira traga o nosso Hexa e todos fiquemos felizes aí com a atuação do nosso selecionado. Vamos que vamos.